E hoje, dia 20 de janeiro de 2026, completa exatamente um ano. O presidente Donald Trump completa hoje um ano desde seu retorno à Casa Branca, com um segundo mandato marcado por decisões e embates que abalaram os Estados Unidos e todo o planeta. Sem freios e imprevisível, o republicano age da maneira ousada e muitas vezes surpreendente, tanto com adversários quanto com aliados. Em 12 meses, o presidente norte-americano lançou mão de um tarifaço global, ordenou ataques militares e ameaçou até países parceiros. Internamente, encampou uma ofensiva sem precedentes contra imigrantes, perdoou invasores do Capitólio e entrou em conflito com diversas instituições, universidades e com a imprensa. Antes mesmo de assumir o poder, Trump prometeu expulsar dos Estados Unidos todos os imigrantes que vivem em situação irregular no país. A promessa não se cumpriu, mas Trump colocou nas ruas mais de 20 mil agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. Antes dedicados a vigiar fronteiras, eles passaram a caçar e prender imigrantes, alguns inclusive em processo de regularização. O resultado, mais de 605 mil deportados até dezembro do ano passado, além de 1,9 milhão de autodeportações voluntárias. Nesse um ano, as ações do ICE também geraram revolta. A morte de uma cidadã americana baleada por um agente de imigração em Minnesota desencadeou uma onda de protestos no estado e uma batalha jurídica. Logo no seu primeiro dia de volta à Casa Branca, há exatamente um ano, Trump concedeu o perdão presidencial para cerca de 1.500 acusados pelo ataque ao Capitólio. Já no início de abril, o presidente americano anunciou um aumento nas tarifas de importação sobre produtos de 185 países, algumas chegando até 50%, alegando defender o setor produtivo americano. O Brasil inicialmente se saiu relativamente bem, com tarifas fixadas em 10%. Porém, meses depois, um adicional de 40% foi imposto a produtos nacionais, sob o argumento de que Bolsonaro supostamente sofria perseguição de autoridades brasileiras. A questão só foi resolvida após a reaproximação dos governos do Brasil e dos Estados Unidos, que culminou em uma reunião no fim de outubro entre Trump e Lula. No mês seguinte, a Casa Branca anunciou a retirada progressiva do tarifaço sobre a maioria das exportações brasileiras, em produtos como a carne, o café e o aço. Ao longo de 2025, Trump cortou repasses e abriu investigações contra algumas das maiores universidades do país, como Harvard e Columbia. Outro alvo do presidente foi a imprensa, desta vez com processos pedindo até 70 milhões de reais em reparação por reportagens críticas ou negativas, como as que mostram a relação dele com Jeffrey Epstein. O premier israelense Benjamin Netanyahu foi o líder mundial com quem Trump mais se encontrou. Foram 5 reuniões em 2025, um retrato do fortalecimento do apoio dos Estados Unidos a Israel. Na primeira delas, Trump causou espanto ao sugerir a criação de uma Riviera do Oriente Médio em Gaza. 8 meses depois, o republicano se tornou mediador do cessar-fogo e agora propõe um conselho de paz para o território. O apoio a Israel também se traduziu em um ataque às centrais nucleares do Irã em julho, que encerrou um conflito de 12 dias em que Teherã e Tel Aviv trocaram lançamentos de mísseis com quase 1.000 mortos. A tensão entre Trump e o Irã voltou a escalar no início deste ano, em meio à repressão brutal aos protestos que tomaram o país. O republicano chegou a ameaçar o regime iraniano com uma ação militar. Trump teve uma relação marcada por altos e baixos com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ao mesmo tempo em que elogiava o líder russo, o norte-americano também chegou a chamá-lo de louco, por causa da guerra da Ucrânia. Recentemente, Trump afirmou que Putin queria encerrar a guerra e acusou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de criar obstáculos para um acordo de cessar-fogo. Zelensky, aliás, foi alvo de ataques constantes de Trump ao longo de 2025.
Em fevereiro, os dois bateram boca diante de jornalistas na Casa Branca e o presidente ucraniano deixou a reunião visivelmente humilhado. De setembro até 31 de dezembro de 2025, militares dos Estados Unidos bombardearam várias embarcações no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico, alegando suspeita de tráfico de drogas. Cerca de 4 meses depois, a iniciativa levou a uma operação dentro do território venezuelano, que terminou com a captura do ditador Nicolás Maduro. Nos últimos meses, o presidente norte-americano também demonstrou interesse em tomar a Groenlândia, território da Dinamarca. Trump afirma que a ilha é estratégica para a segurança nacional dos Estados Unidos e, assim como no caso da Venezuela, não descarta o uso de força militar. A pressão maior, no entanto, é para a Dinamarca vender a ilha. Caso contrário, pode sofrer um tarifaço. Após passar a campanha em 2024 denunciando uma suposta conspiração do governo dos Estados Unidos para encobrir o caso Jeffrey Epstein, Trump viu o escândalo sexual respingar no seu próprio mandato. O presidente norte-americano não conseguiu evitar que fossem reveladas trocas de e-mails mostrando seu vínculo com o bilionário. A pressão pública fez com que o Congresso aprovasse uma lei que Trump depois sancionou, exigindo a divulgação de todos os documentos até 19 de dezembro do ano passado. Mesmo assim, seu governo divulgou até o momento menos de 1% dos milhões de arquivos que tem sobre o caso. Salvo algumas surpresas, o presidente americano seguiu em seu primeiro mandato a agenda que havia prometido durante sua campanha eleitoral. Na semana passada, ele mesmo disse que já cumpriu todas as promessas de campanha. Já a partir de amanhã, quando Trump dará o pontapé inicial ao segundo ano de gestão, uma nova etapa será aberta, desta vez mais imprevisível. Quero parabenizar toda a equipe do Agenda 47, aí, junto com a jornalista Letéa Rodrigues, que fez essa reportagem, um verdadeiro recap. Isso é uma verdadeira retrospectiva do nosso jornal Agenda 47 até aqui. Muito obrigado ao diretor, a todos os editores que se empenharam em fazer essa retrospectiva de trazer para vocês nesse dia tão marcante que é o dia 20 de janeiro de 2026. Um ano aonde Donald Trump retorna ao poder depois de passar aí um hiato de 4 anos onde Joe Biden governou e agora Trump retorna. Parabéns, ficou muito boa mesmo. Apesar do Trump ser um cara que faz muita notícia, o intuito do Agenda 47 é exatamente esse, mostrar essas notícias para vocês e a gente conseguiu resumir em torno de 6 ou 7 minutos basicamente tudo que ele fez.